Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional. Sou trader profissional, administro capital para terceiros também. Sou programador, desenvolvedor. Quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo. E também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Bom, pessoal, hoje é dia 3 de novembro de 2014. São 14h40 agora. Bom, uma operação indicada por nossa assessoria operacional acertou uma operação gigantesca, tá? No GBP JPY. Quem pegou pela assessoria operacional esse par cambial está agora com um rendimento de 880 pips mais ou menos de lucro. É muito pip. Tá? É uma operação rara e foi indicada a proteção aqui em 177,996. Então, antes de acontecer o sinal de compra que foi nesse ponto, o sinal de compra foi neste ponto, antes de acontecer o sinal, a minha assessoria operacional indicou para entrar na operação, certo? E a prova é o e-mail com a indicação. Então, temos aqui na caixa enviados do meu e-mail, o dia, que foi o dia 24/10, foi há umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Uma semana e meia atrás. E aqui está a foto do GBP JPY. Foi indicada a compra, a oportunidade segundo a nossa metodologia. Então, antes de acontecer esse movimento gigantesco, a nossa metodologia acertou. Certo? Então vou fazer uma análise e também vou passar um ensinamento para as pessoas de uma realidade que vai ficar bem claro para você no vídeo. Bom, a nossa metodologia trabalha com o indicador principal, que é a Price Trend Line, que é esse indicador que é a linha azul. Eu ia colocar o indicador completo, que é o Reversion Prophecy aqui, só que o gráfico ia ficar muito poluído, com muito indicador. Então eu prefiro deixar só a média móvel mesmo no momento, certo? Então aqui foi um ponto de entrada operacional, porque o preço se encontra acima da Price Trend Line. Quando se encontra acima da Price Trend Line, o preço tende a explodir para cima. Então é um dos melhores indicadores que utilizamos. E próximo dela, com um certo padrão de candlesticks, nós vamos entrar. Se for um padrão de candlestick que indica que o suporte é forte, porque nós devemos comprar em suporte, onde a pressão maior é dos compradores, que pode fazer um movimento altista de explosão. Talvez não fará uma tendência gigantesca, mas esse movimento de explosão pode permitir que a gente consiga zerar o nosso risco na operação e ainda continuar com a chance de ganhar, certo? E aqui o que aconteceu? Apareceu um candle de indefinição, foi esse martelo aqui positivo ainda, que é um martelo, um padrão de candlestick que é um martelo. Embora positivo e embora a cabeça do martelo esteja um pouco pequena, tem uma psicologia de indefinição do mercado e de ponto de suporte sendo formado e sendo intensificado, certo? Principalmente depois que houve uma tendência de baixa gigantesca. Então, quando acontece uma tendência grande assim e é revertida a tendência com um padrão desse, é uma oportunidade de compra muito boa. Então, a gente fez a compra nesse ponto. Eu tinha colocado o stop nesse ponto, tinha indicado para colocar o stop aqui em 172,87, e o preço foi fazendo esse movimento altista. Fomos protegendo o lucro aos poucos, certo?
Então, deu um pequeno lucro aqui, não saímos da operação porque tinha probabilidade de continuar a explosão para cima, até que fez esse movimento explosivo. Esse ponto de proteção de lucro, como fez um movimento muito gigantesco, certo? Eu mandei proteger um lucro aqui, onde não existe um ponto lógico ou matematicamente comprovada a probabilidade de que o preço vai encontrar suporte aqui. E em uma tendência de alta, devemos proteger o lucro em pontos de suporte que vão se formando ao longo da tendência. E aqui não tem. Então, você me pergunta, por que você está colocando o stop aí? Porque não é viável, não tem lógica eu deixar o preço voltar tudo e me estopar, porque o meu ponto de suporte de proteção de lucro se encontra aqui. E eu vou estar ganhando o quê? Só 32 pips. Sendo que se eu saio aqui, eu vou estar ganhando de 800 pips, que tem aqui já. Mais de 800 pips, eu vou estar ganhando aqui cerca de 300 pips. Tá? Cerca de 300 pips mais ou menos. Então eu protegi esses 300 pips, porque inevitavelmente nós temos nós vamos ter um lucro bom, e mesmo se bater nos 300 pips e voltar a subir, pelo menos eu garanti que caso aconteça do preço voltar tudo, eu não vou estar perdendo todo esse movimento gigantesco de alta. Então, quando acontece, uma pergunta que muitos alunos fazem é: Leandro, às vezes a nossa estratégia, a estratégia que você me ensinou no curso, indica para a gente proteger o lucro em pontos de suporte que vai se formando ao longo da tendência, porque se romper esses pontos de suporte, pode reverter a tendência. Então tem uma lógica, tem uma matemática. Mas às vezes faz um movimento explosivo de rally, como esse aqui, por exemplo, e não tem esses pontos de proteção de lucro, e às vezes o preço volta tudo. Como que eu faço para resolver esse problema? Aonde proteger o lucro? E é uma excelente pergunta, vai ajudar muitas pessoas. Quando acontece esse movimento altista, você tem que determinar um lucro que é saudável para você e colocar em um ponto específico desse movimento de alta, mas você não pode deixar o preço voltar tudo. Então acaba que é um pouco subjetivo aonde você vai colocar a proteção de lucro, mas você deve proteger o lucro, porque se eu ganhar 300 pips aqui, eu já vou estar ganhando um absurdo. Para mim é um lucro excelente, 300 pips, certo? E o risco aqui, meu amigo, foi muito pequeno, tá? A gente tem um risco aqui de, tem 62 pips aqui de risco, né? Não é também tão pequeno assim, não. Lembrando que estamos no gráfico de 4 horas aqui. Agora, o que fez a nossa estratégia continuar na operação ainda, e por que eu acredito que ainda pode subir mais? Na realidade já houve uma subida bem forte, mas ainda tende a subir mais, a tendência se encontra forte. Por quê? O mercado ele se encontrava em uma possibilidade de fazer um movimento altista, fez um zigue-zague ascendente aqui, porém fraco, sem movimentos altistas significativos como este. De repente explodiu para cima. Então isso é um indicativo de que o mercado ganhou força e pode continuar. Depois desse movimento de tentativa altista, com fraqueza, o que indicava que existia uma disputa muito forte dos vendedores contra os compradores, que foi vencida, e agora a tendência assumiu um direcionamento significativo para cima. Então pode continuar a fazer topos e fundos ascendentes. Isso é um padrão também, que tem uma estatística, quando esses padrões acontecem, tem uma estatística comprovada de que o mercado pode continuar subindo, certo? E no gráfico diário, fez esse movimento altista aqui. No MetaTrader não tem como eu desenhar essa linha que eu quero desenhar, mas o preço tende a projetar. Aqui foi o sinal de compra. Então quando fez esse pivô de alta, o sinal de compra estava aqui, e eu sabia que poderia projetar toda essa onda 1 a partir desse suporte para cima. E é mais ou menos aqui o alvo provável, da simetria provável do mercado quando acontece o padrão pivô. Após o início do padrão pivô, a onda 1 se repete. Então é uma simetria que tem uma probabilidade embutida nessa simetria. Nós usamos essa simetria para determinar a força do mercado, para determinar alvos e continuarmos ou não na tendência, certo? E outro detalhe é que fez, de certa maneira, um fundo duplo aqui, certo? E rompeu esse topo, então fez um pivôzão de alta aqui também, o que indica também força para continuar. E a saída operacional indicada pela minha assessoria foi exatamente neste ponto, certo?
Bom, agora uma outra realidade, certo? Definitivamente, tá, pessoal? Muitas escolas e muitos professores fazem marketing das operações lucrativas e não mostram as operações perdedoras, certo? E no caso, eu estou fazendo aqui o marketing de uma operação vencedora porque é o que interessa ganhar dinheiro. Mas cabe a mim também dizer a realidade para você antes de você comprar o meu curso ou não. Você tem que encarar essa realidade. Então, eu tomo mais stops do que ganho. Mas quando a gente acerta essa pancada. Então, às vezes quem assina minha assessoria operacional pensa, Leandro, mas eu já estou um mês assinando e eu tive alguns lucros, mas os lucros foram pequenos e eu tive stop e esse mês eu terminei negativo. Tudo bem. Esse aqui é um teste no Audi CHF, certo? E ó, em abril eu estava com poucos lucros. Isso é do ano de 2013. Então em janeiro, ó, poucos lucros, 5,99, 6% negativo. Eu me encontrava aqui. Então vou estar mostrando alguns períodos de instabilidade. Mudei a paridade aqui para AudiCAD, que foi um backtest que eu fiz recentemente, usando a estratégia. Então temos aqui em janeiro 6,45% de lucro, em fevereiro, todo o ano de 2013, 1% negativo, em março 3% negativo, e aqui eu recuperei. Então vejo que foram dois períodos de instabilidades aqui, e o cara não entende. Então às vezes quando você assina a minha assessoria operacional, você vai estar enfrentando esses meses de instabilidades. Aqui deu 7,88, aqui deu 1% negativo, já deu um lucro maior aqui, também de 4,50 em julho, em agosto foi negativo, setembro também, outubro, novembro e finalmente dezembro, ó, 4% negativo. Então vai ter alguns meses de instabilidades, vai ter algum mês que você vai terminar negativo, só que você tem que continuar executando para pegar uma operação como essa e ganhar os seus 800 pips de lucro. E é nesse tipo de operação que no longo prazo você vai ter 20% a 25%. Juros compostos de 20% ao ano, onde você pega tudo que você ganhou e reinveste. Em 10 anos você vai ter mais de 600% de lucro. É uma fortuna. Só que você tem que reinvestir. E isso tem um rendimento muito maior do que imóveis. Só que você tem que ter paciência e para você ganhar, enriquecer com o mercado financeiro, absolutamente. É com juros compostos e é no longo prazo. Então as pessoas têm que parar de pensar em lucros no curto prazo, quanto que eu vou ganhar por mês, porque não existe garantia da gente ganhar assim. Nenhuma estratégia no mundo garante isso. Então quem falar para você de lucros garantidos todo mês, manda ele provar a nota de corretagem, manda ele provar as ordens, manda ele dar algum tipo de comprovação, porque os grandes mega investidores não ganham dinheiro assim no mercado. Então você quer viver só do mercado financeiro, você vai ter que economizar um dinheiro e depois de 1 ano, 2 anos, você vai pegar o dinheiro que você ganhou e colocar no seu orçamento. Você tem que ganhar dinheiro primeiro para depois gastar e ter uma economia para você gastar, se sustentar durante esse período de ganhos que o investidor está aplicando e trabalhando. É assim que é a vida de um investidor, de um trader, para quem não sabe. E quem não faz isso geralmente quebra. Tá? Bom, você gostou do vídeo, você compartilha com seus amigos. Pode dar um joinha aí no vídeo também para ajudar o canal a crescer. E vamos continuar na operação. Tomara que exploda para 2.000 pips aí, claro. É o que eu quero. E vamos continuar com disciplina operando. E no longo prazo, nossa metodologia, nossa assessoria vai estar dando esses 20% anuais, que é a minha meta no mínimo para quem está seguindo assessoria no Forex e Bolsa de Valores.